Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar agora na aula 14. Tá? Na aula passada a gente criou dois endpoints, né? Um que gera um JSON e que gera o XML. Tá? Eu vou fechar, minimizar aqui no caso, a gente está aqui na aula 13. Eu vou dar um stop nesse cara aqui e eu vou fazer o seguinte. Vou dar um open folder e a gente vai voltar aqui na pasta principal. Para a gente não perder passo a passo aqui, eu vou copiar aqui no caso a aula 13. Já tem a aula 15 preparada aqui, mas eu vou renomear ela aqui para aula 200 aqui, só para não perder o sincronismo ali. Eu vou criar agora aqui uma cópia. Deixa eu dar um Ctrl+C, um Ctrl+V dela, e ela vai virar aqui uma 14 aqui, ó, rename 14. Tá? A gente vai ter aqui o dado dela, vou alterar aqui ela para 14, salvar, e a gente vai ter aqui agora a continuação a partir dessa daqui, tá? Eu vou dar agora um open folder aqui na 14 e vou abrir aqui. Pronto, nós estamos aqui da onde a gente parou, tá? Eu vou deixar esses dois endpoints aqui, que é o que a gente fez inicialmente, já minimizado aqui, e a gente vai criar um novo agora, que é o post, né, para a pessoa poder mandar informação para a gente, tá? Então, da mesma forma que vou criar aqui um post, tá? Esse post a gente vai poder dizer aqui que a pessoa vai poder mandar o que ela quiser. No caso aqui, eu vou ler uma resposta da pessoa que ela vai me mandar, tá? E eu vou dizer aqui que ela vai me mandar um cadastro de pessoa, tá? Então vou colocar aqui chamado de pessoa mesmo, tá? Eu vou ler esse dado que essa pessoa mandou aqui para mim, tá? Vou considerar que ela está fazendo um insert no caso desse dado, tá? E vou devolver uma resposta para essa pessoa, se deu tudo certo ou não. No caso aqui a gente já está devolvendo a própria resposta dela aqui de P, né? Ou seja, eu estou lendo aqui o dado, li a pessoa, né? E estou dando aqui um encode aqui na pessoa, devolvendo para a pessoa como se fosse o próprio dado, tá? Se tiver algum erro de leitura, eu vou devolver um erro aqui para ela, tá? O próprio HTTP já tem uma biblioteca, uma função para retornar erro, né? Ou seja, no caso ali a gente passa o W, que vai ser para a escrita, né, de write, e aqui a gente devolve na outra parte a função que é o erro que aconteceu, e na outra parte a gente devolve o código do erro que aconteceu, tá? Obviamente vocês podem manipular isso aqui da forma que vocês bem preferirem, pode colocar qualquer outro tipo de status de erro também. Às vezes você não encontrou o dado, você pode colocar um not found, ou algum outro aqui, um exception, um dado não aceito, não modificado. Você vai poder colocar o dado que você quiser aqui, como preferir, tá? Bom, a princípio aqui eu vou salvar esse cara aqui, tá? Salvei ele. Eu vou subir aqui o nosso endpoint. Vou vir aqui, vou dar um go run. Já subiu o nosso endpoint. O que a gente vai fazer? A gente já tinha esse aqui. Eu vou copiar esse dado que está aqui. Vou dar um Ctrl+C, tá? E vou criar aqui agora um método de post, que a gente vai fazer o envio do dado. Aqui eu vou colocar ele aqui como tipo raw, tá? Ele já está selecionado aqui para mim que eu vou mandar um JSON, tá? Aqui a gente vai colocar o HTTP como pessoa, tá? E vou salvar aqui. Eu vou dar um send. Veja que eu recebi o mesmo dado que eu enviei aqui, ó. Se eu colocar aqui mais um dado, né, ele me retorna exatamente o que eu coloquei aqui nesse teste que eu fiz. Ou seja, eu pego o próprio corpo, leio, passo para o meu payload e depois eu devolvo de novo o payload para ele. Eu poderia, por exemplo, ler esse dado que ele colocou aqui
E no meio do P aqui, por exemplo, complementar a idade dele. Eu vou colocar aqui que eu vou aumentar a idade dele em mais um ano para devolver para ele, ok? E vou baixar nossa API aqui de novo, baixei, vou subir ela de novo, tá? Então vamos agora aqui para nossa aplicação. Aqui tá com 30 anos, vai virar 31. Então vou dar um send, olha lá, ó, retornou 31. Eu poderia manipular esse dado aqui de diversas maneiras. Eu poderia dizer que eu estou mandando esse dado para o meu banco de dados e tratar ele lá todo o dado e depois devolver para esse cara de novo esse dado tratado, tá? Então a gente viu aqui como enviar um dado via post. Da onde que eu pego essa informação? Do body. O R já tem uma propriedade chamada body. Ele tem N outras propriedades também, como header ou qualquer outra coisa. A gente poderia pegar do header mais informações. Eu tenho aqui o header. Eu posso pegar o nome do host que fez o post. Eu posso pegar o método que ele enviou. Eu posso pegar inúmeras informações aqui. Eu posso ver se ele está usando o TSL. Eu posso pegar dados da requisição. Posso pegar dados da URL. Posso pegar uma infinidade de informações aqui, né, e tratar ela, tá? No caso aqui, eu sempre utilizo aqui o new decode, passo o corpo e passo aqui para ele a propriedade aqui, no caso aqui a nossa variável do tipo pessoa para poder converter, tá? Bom, eu também poderia criar um método que poderia ser o próprio post também, tá? Com outro tipo de rota, dizendo para atualizar um determinado dado dele. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, vou pegar aqui um put aqui, como se ele quisesse mandar eu alterar o nome da pessoa, tá? Então, quando a pessoa me mandou, ele vai alterar o nome da pessoa, né? No caso a gente já tinha alterado aqui no caso a idade, a gente vai colocar aqui, a gente vai alterar o nome da pessoa, tá? Então, vou colocar o nome da pessoa, vai ser o próprio nome dela ou um pedaço do que eu quiser. Posso colocar aqui, por exemplo, pessoa mais, deixa eu colocar aqui um atualizado na frente do texto, tá? Então quando a pessoa der um put, eu vou dizer aqui que atualizou o dado, tá? Eu poderia não mandar nada no corpo também, tá, gurizada? Eu posso simplesmente mandar só que deu tudo certo lá para a pessoa, tá? Não tem a necessidade física de mandar um dado para a pessoa do outro lado. Aqui no caso aqui a gente vai colocar só para a gente saber que bateu lá e voltou, tá? Então vou dar um Ctrl C aqui e vou subir de novo, né, a nossa API, tá? Então vou praticamente deixa eu alterar o nome dessa aqui para ser barra pessoa, tá? Acho que tem que ser minúsculo aqui, só para ficar certinho. E agora eu vou dar um duplicar e vou trocar aqui agora para um put, tá? Deixa eu dar essa cópia daqui, tá? E eu vou dar um send aqui. Veja lá, ó, João atualizado, tá? Apesar que aqui tá como put, agora ele salvou aqui, pronto, ficou certinho. Então nós temos aqui, né, o dado da pessoa que foi atualizado. Tá? Eu poderia usar aqui também o pet, poderia usar qualquer outro método, tá? Não tem importância nenhuma. Porém, como aqui é uma alteração de pessoa, eu só taquei o dado, mas eu não forneci o ID da pessoa que eu quero alterar lá na minha aplicação. No Go, permite a gente colocar aqui parâmetros de path. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui que é um ID, tá? E eu poderia, baseado nesse ID aqui, devolver a alteração da pessoa, tá? Então, por exemplo, como eu coloquei aqui no path o ID, na hora que eu colocar isso aqui no Postman, eu vou colocar no Postman, ele não vai aceitar aquele jeito. Eu tenho que colocar aqui um 2 pontos ID. Veja que ele já criou aqui para mim um campo e eu poderia fornecer aqui o dado da pessoa aqui que eu quisesse, tá? Então eu consigo capturar essa informação aqui, por exemplo. Então vamos dizer aqui que eu vou pegar o ID da pessoa, ID, tá? str, que a gente vai pegar ele como string, tá? Então eu vou vir aqui, vou usar x o param e vou passar aqui o nome ID que eu preciso. Eu vou colocar esse ID aqui, ó, concatenado
aqui na frente do nome da pessoa. Então eu vou colocar um espaço aqui, tá? E vou colocar o ID só para demonstrar que a gente está pegando o ID da pessoa fornecida aqui, tá? Então vou dar um Ctrl C aqui. Eu vou mandar compilar de novo e vou lá para minha biblioteca. Então tem aqui o ID, eu vou dar um send e veja que veio 1, 2, 3. Se eu modificar aqui, ó, o meu dado aqui para qualquer outro dado, veja que eu consigo pegar os parâmetros do path. Esse aqui é chamado de path porque existe também parâmetros de query, tá? Então, por exemplo, eu quero passar um ID, mas eu quero só se ele tiver, sei lá, demitido. Então eu poderia colocar aqui, ó, demitido, tá? Igual a true, tá? Então, além do ID, eu quero que ele filtre também para demitido igual a true. Aqui poderia, por exemplo, passar pelo nome da pessoa, se eu quisesse, filtrando o nome e alterar algum dado baseado nisso aqui. No caso aqui eu estou colocando aqui um demitido só como um exemplo para vocês poderem ver o que está saindo na aplicação, tá? Então, no caso aqui, ó, o URL para é esse cara aqui. O do query, ele não vai ficar na rota, eu não tenho que colocar ele numa rota porque ele não pertence à rota, ele é um filtro, tá? E como é que eu pego esse filtro? Da mesma forma que a gente pegou ali usando o X, só que a gente pode pegar direto da URL. Vem aqui, ó, escreve URL.query e a gente coloca aqui o que a gente quer. No caso aqui a gente quer pegar o demitido para a gente passar para nossa aplicação, tá? Então eu posso concatenar aqui também o nosso demitido aqui. Eu vou colocar aqui, ó, demitido. Então passei para a nossa informação aqui pro demitido, tá? Então vai ficar assim, o nome mais o ID que eu estou alterando e mais se foi demitido, tá? Então vou baixar aqui e vou rodar de novo, tá? Então, ó, vou vir aqui na minha aplicação e rodei, ó, deu um true aqui para nós, ó, pegou o parâmetro true e trouxe aqui pra gente. Se eu quisesse colocar aqui um false, veja que ele trouxe aqui pra gente também o falso. Então, a gente tem várias maneiras de fornecer informação para a API, tá? Que é no path, como se fosse caminho da aplicação, e outra informação que a gente pode fornecer é diretamente também pelo filtro, tá? Então, aqui poderia ter N outros filtros, tá? A gente pode criar mais de um filtro na aplicação e passar para a aplicação sem problema nenhum. Ela vai aceitar isso. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, por nome, né? A pessoa tem que ter um nome, sei lá, Pedro. Então, veja que ele coloca um E comercial quando começa os outros. Quando eu colocar a interrogação, quer dizer que eu estou iniciando um filtro. E aqui na frente, todos os outros extras vai vir com E comercial. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui também por idade, por exemplo, veja que ele colocou ali a palavra idade e eu coloco aqui a idade que eu quero, ó, veja que ele está separando por E comercial, tá? Então, basicamente, né, no nosso path aqui, a única coisa que vai ser obrigatória vai ser o ID e os demais não são obrigatórios, tá? Claro, você pode criar uma validação descrevendo, ó, você não forneceu o ID, você não forneceu o nome, né? E aí na aplicação devolveria um erro, tá? Então, num caso aqui, por exemplo, você pode vir aqui e escrever assim, ó, criar uma regra, tá? Vem assim, ó, if demitido vazio, e você colocar alguma coisa se ele mandou vazio, né, para preencher por padrão, né? Ou você poderia retornar um erro também para o cara, por exemplo, se o demitido tiver vazio, você pode escrever um erro não, um HTTP, vem aqui, ó, escrever HTTP, tá? Error e colocar aqui, ó, o query para demitido is requerido, no caso aqui é requerido, tá? Então a gente pode ler isso aqui e dizer que o cara tem que informar lá do outro lado dele, tá? Aqui a gente poderia colocar bad request ou qualquer outra tratativa de dado que quisesse, tá? No caso aqui eu vou continuar como status bad request. Eu vou dar um Ctrl C aqui na nossa aplicação e vou subir ela de novo, tá? Então, vou lá no meu Postman aqui e vou dar um send, por exemplo, tá? Veja que como eu informei o demitido,
não está dando erro nenhum. Vou desmarcar aqui agora, ó, e vou dar o send. Veja que a nossa aplicação, ela já agora de 200 mudou para 400, e aqui ele devolveu para a pessoa a mensagem lá, query para demitido e é requerido, tá? Eu poderia também não deixar ele nem devolver esse corpo aqui, eu poderia simplesmente, já que ele já devolveu o erro, eu simplesmente dar um return lá para ele do outro lado dele. Então, vim aqui e escrever aqui, ó, return. Né? Ele para por aqui, toda vez que eu vou dar o return, eles sabem que ele não vai executar o que está embaixo. Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou executar a nossa aplicação de novo. Tá? Vou aqui agora executar o método. Veja que agora só devolveu só o erro para o cara que o cara precisava enxergar. Tá? Claro, isso aqui não é um padrão de devolução de erros. Tá? Se você está comunicando em JSON, o correto aqui seria devolver uma resposta também em JSON para o cara poder capturar bonitinho lá do outro lado, né? Devolvendo um array aí com escrito message error, alguma coisa do tipo, tá? Para ficar bem tratado e bonito para você entregar pro cara do outro lado, tá? Claro que aqui a gente vai criar alguns facilitadores, né, durante a aula, para a gente não ter que ficar criando toda hora uma mensagem padrão. A gente trata de um único jeito só e a nossa aplicação acaba tendo, né, a mesma tratativa de erro para todo mundo, ok? Bom, aqui eu acho que eu já demonstrei o do path, eu demonstrei aqui também como pegar o do corpo e também ensinei aqui pegar nossa aplicação. Também tem como pegar ela também do header também, tá? Aí fica a critério de vocês, na hora que vocês colocarem aqui um parâmetro, por exemplo, pegar aqui sei lá, uma API key, vou colocar aqui de X API key, e vou colocar aqui curso Golang, tá? Então, baseado no header, então vou pegar aqui header API key, vou chamar isso aqui, tá? Aqui no nosso API key, como a gente tem aqui o URL para, no R também tem um header, então a gente vai dar o API key aqui para pegar essa informação, tá? Por exemplo, se o cara não fornecer aqui para a gente o API key, eu vou dar uma mensagem para ele aqui falando que é requerido, tá? Lá na nossa aplicação, a gente chamou de X API key, então eu vou colocar o mesmo nome aqui de propósito, tá? E vou colocar aqui no outro pedaço, tá? E tá aí a nossa API key. Então, isso aqui poderia ser até um middleware, tá? Que é o que vocês vão aprender depois. Aqui eu estou validando direto no endpoint, mas poderia ter um middleware só validando esse endpoint aqui, tá? Então, salvei o bichão aqui, vou dar um Ctrl C, vou rodar de novo e vou rodar o nosso bichão aqui, ó, send. Ele está reclamando do nosso demitido lá atrás, vou marcar ele aqui e veja lá, ó, tá aqui, passou bonitinho. Vou tirar a API key, o cara não tem uma permissão aí para poder enviar dado. Olha lá, ó, header da API key é requerido. Eu também posso validar esse valor aqui se ele forneceu o valor certo. Se o cara não forneceu, ou seja, ali passou, vou ver aqui também assim, ó, API key é igual. Vou colocar aqui, na verdade é diferente, né? Para não ter que ficar validando toda hora. Aqui, eu vou colocar aqui é igual ao curso Golang. Se se não é, vai dar erro lá para ele e vai devolver para ele que ela é inválido isso aqui, tá? E aqui a gente vai devolver um status diferente aqui para o cara, que é o não autorizado, que o não autorizado é o 401, né? Então, vou dar aqui um Ctrl C também de novo e vou rodar de novo, tá? Vou vir aqui na nossa aplicação, vou dar um send, ó, mandou aqui o nosso Golang, tá funcionando, vou colocar um 9 a mais aqui, ó, não autorizado, porque a chave de validação de dado dele, ela não está correta. Se eu voltar aqui para 9 de novo, vai receber o dado bonitinho. Então, veja que com esses inúmeros recursos que a gente tem de query, de path, ou que seja,
a gente pode criar inúmeras validações e podemos também receber dados de inúmeras formas. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui para a pessoa, para passar o nome por aqui, poderia passar a idade por aqui, né, direto pelo header, né, poderia passar direto pelo body aqui também, poderia passar pelo param, né, enfim, dá para fornecer dado de diversas formas na nossa aplicação, tá? Então vai ficar aí de tarefinha para vocês estudarem essa questão de criar, né, os seus endpoints, fazer devolver respostas de diversas formas aí também, e vocês também criarem tratativas aí para essas respostas, tá? Essa aqui vai ser um endpoint básico que a gente criou, tá? Vai ficar isso aqui já no exemplo para vocês da aula 14, tá? E na aula 15 a gente vai continuar de uma forma mais profunda sobre isso daqui, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal, e bom estudo para vocês.